alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Tudo certo, então. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, Arte e Mitologia, certo? Então, a prof fez um pequeno apanhado aqui para falar sobre este tema. Bom, é natural que o ser humano busque explicações para a origem das coisas, né? Do que existe no universo. Essa incógnita, né? que nos abrange, né? Quem criou o universo? Deus. Como as coisas foram surgindo. Então, são todos mistérios para nós. E todos nós temos uma crença, certo? Então, quando a gente se refere à mitologia, primeira coisa que nos vem à mente é a mitologia grega pelo seu mundo fascinante, certo? Então vamos lá. Povos de diferentes lugares e épocas criaram diversas narrativas, tá? Para contar um pouco sobre a sua história. E essas narrativas sempre estavam ligadas à questão da espiritualidade. Então, isso também se chama mitologia. O que significa a palavra mitologia? Então, mito significa narrativa no grego, né? E logia significa estudo, palavra e ciências, tá bom? Então, as histórias são cheias de personagens que refletem a relação de cada povo com a natureza e a espiritualidade. São narrativas muito antigas que são transmitidas de geração a geração. Como hoje a gente vê as nossas lendas, né? Então, quando nos referimos à mitologia, nos vem à mente mesmo a questão da mitologia grega, pelos seus deuses, pelas suas histórias, que fascinam a gente com os seus heróis e heroínas, né? Então, na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre esse capítulo, certo? Nós vamos ver até a página 53, certo? E com a atividade da página 54. Então, vocês vão ver que nesse capítulo não se refere somente à arte, não se refere principalmente à mitologia grega. Então, o trabalhinho que eu vou deixar no final do capítulo, esse terá que ser entregue, mas vai ser no final, beleza? Então, daí vocês vão matar curiosidade sobre aqueles heróis, semideuses, né? Quem era o deus do Olimpo? Zeus, né? Zeus, então, ele tinha seus filhos com mortais, mulheres mortais, que eram chamados de semideuses. Entre eles está Hércules. Quem já não assistiu um filme de Hércules, né? Então, aí temos também dentro da mitologia grega outras curiosidades, como Poseidon, que era o deus dos mares, né? Então, essa curiosidade toda nós vamos deixar lá para o final do capítulo, quando a prof vai pedir, então, o trabalho avaliativo desse período aí, tá bom? Então, vamos continuar. Arte e mitologia, certo? Lá na página 50 do livrinho de vocês. Olha a imagem explicando, então, a criação do universo, né? Onde tem esses seres todos, que é para vocês analisar. Então, aqui diz assim: detalhe da obra de deuses do Olimpo, no teto do palácio, tá? Da província de Mantua, lá na Itália. Veja a riqueza. Vê aqui. Aquelas questões que a prof já havia falado com vocês, quem já não se perguntou, se questionou sobre a origem do mundo, né? Como que foram criadas as plantas, os animais, os seres, quem veio primeiro por aqui, né? Esses sentimentos todos que nós somos acometidos, alegria, ciúmes, a morte, a vida. Então, tudo isso são temas que a arte aborda, tá? Então, essas três questões que sempre aparecem, que são letras, né? Que aparecem no começo de cada capítulo, essas sim eu sempre vou pedir para vocês fazerem uma reflexão e escrever lá no caderninho de desenho, tá bom? Então, como eu tinha dito para vocês anteriormente, nos grupos, que até o terceiro capítulo a prof avaliou vocês pelos trabalhinhos que vocês me mandaram, certo? Pelas fotos e tudo mais.
A partir do 4º capítulo, eu vou pedir, então, um trabalho escrito no final de cada um, beleza? Então, vai ser tranquilo. Então, lá na letra A, observe a imagem e a descreva. Façam isso no caderno de desenho. B, qual é a relação entre o texto e a imagem das páginas que você leu ali em cima? Você já viu uma imagem parecida em alguma igreja por aí? Vamos ver? Então, vamos continuar. Lá na página, então, 52. Mitos tentando entender o mundo. É natural do ser humano tentar entender algumas questões tidas como fundamentais, como a criação do universo, a vida e a morte, nossas emoções e muitos outros questionamentos. Quem já não parou para se perguntar tudo isso, né? Bem uma coisa bem filosófica, né? Como eu digo assim, a arte está ligada a todas. Para vocês terem uma ideia, quem inventou, onde surgiu a filosofia e a matemática foi na arte grega, né? Foi dentro da arte grega. Então, vocês vão descobrir isso lá no final do capítulo, né? Com o trabalhinho que a prof vai solicitar a vocês. Bom, então, para responder a essas perguntas, povos diferentes, de diferentes lugares e épocas, criaram as mais diversas narrativas. A esse conjunto de narrativas dão o nome de mitologia, certo? O que significa mito? Mito significa, então, o quê? Que a prof já tinha falado lá no começo para vocês, que o mito significa estudo, né? E logia, palavra, ciência, certo? E história, tá? Que é o estudo, tá? Então, a mitologia, no grego, né? Mito é uma narrativa e logia é o estudo. Então, é uma narrativa e estudo, tá? O estudo da palavra e da ciência. As histórias mitológicas são cheias de personagens e enredos. Que são enredos? Enredos são histórias, tá? Emocionantes que refletem a relação de cada povo com a natureza e com a espiritualidade. Essas narrativas existem há milhares de anos e são transmitidas de geração por geração. Por isso mesmo, essas narrativas orais mudam constantemente, sendo interpretadas por quem as ouve e por quem as reconta. E assim elas se transformam até os dias atuais, né? Então eu digo aquela sempre história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então é isso aí mesmo. Vamos lá. Aqui nós temos uma imagem, né? Que se refere à representação dos deuses astecas, tá? Então, os deuses os astecas também têm uma história maravilhosa, os astecas, maias, incas, que vocês devem ver lá no capítulo de história, né? Sobre a mitologia desses povos, né? Que também é muito, muito fantástica e maravilhosa, certo? Então, aqui mostra, né? Eles são respectivos. São o deus da morte e o deus da vida. Então, analisem bem aí. Vamos lá. Mitos, temas e personagens. Os mitos, de forma geral, podem ser nomeados de acordo com seus assuntos principais. Mitos de cosmogonia. Histórias que explicam a criação do universo e a origem de tudo que existe. Mitos de teogonia. Tratam da história e das características dos deuses e das deusas de determinada mitologia. Geralmente existem deuses e deusas, tanto para aspectos materiais, como o sol, quanto para aspectos abstratos, por exemplo, sentimentos, né? O amor, ciúme, né? E por aí vai. Além disso, seus personagens podem ser heróis e heroínas. Possuem mais poderes do que pessoas comuns, executam tarefas difíceis e podem se tornar divindades, né? Aqui, então, eu sigo. Lembram dos 12 trabalhos de Hércules? Então, vamos lá. Criaturas míticas podem ter forma humana e animal, ao mesmo tempo mudar de forma, ser gigantes, pequenas, né? Então, vocês já ouviram falar do Minotauro? Lá
no labirinto, teve várias histórias de Minotauro, né? Então, dei uma olhadinha ali, algumas curiosidades sobre esses seres, que eram metade humanos e metade animais, né? Então, aqui nós temos algumas pinturas abstratas, né, que não é o concreto, a divindade, entidade como poderes divinos e o material, nesse caso, que é concreto, certo? São esses três aspectos das obras, certo? Então, aqui nós temos essas duas obras aqui. Bom, como atividade na aula de hoje, eu vou deixar, então, a página 54. Vocês vão estar relendo essas páginas que hoje a prof. leu para vocês, né? E deu uma explicação, uma pequena narrativa. E eu gostaria, então, que vocês respondessem a página 54 como atividade, além de responder, então, a página 50 lá no caderninho de desenho, tá? Na próxima aula nós vamos continuar e terminar esse capítulo 4. Aí eu vou estar passando a atividade avaliativa para vocês, tá certo? Então, uma boa semana, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E é isso aí, gente. Um grande beijo e fiquem com Deus.